E o texto nos diz o seguinte: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças por mais um culto de oração, por mais um momento em que nós nos reunimos para observar a Tua Santa Palavra, e que nessa noite a gente possa compreender um pouco mais acerca do Teu Santo Espírito. Nos ajuda na compreensão. Assim nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Meus irmãos, a responsabilidade é extrema ao falar num tema como esse e tentar ser sucinto, objetivo. Mas já uma vez que nós abraçamos essa missão, é assim que nós vamos tentar cumpri-la. Obviamente, quando a gente observa tudo que se fala a respeito do Espírito Santo, a gente não vai esgotar nada a respeito dele, não dá, mas eu procurei fazer algo bem semelhante ao que foi feito na primeira semana e também na segunda semana, né? Na primeira semana o pastor Jamerson fez todo aquele apanhado histórico para dar um contexto geral para a gente a respeito da reforma em si. Quando o pastor Rondo falou semana passada também da questão da necessidade de uma teologia saudável para a vida piedosa, ele também trouxe alguns aspectos históricos, e eu vou tentar, da melhor maneira possível, abranger o que foi a discussão acerca do Espírito Santo também ao longo da história. E aí, nesse meio, a gente vai também apresentando vários aspectos teológicos, vários conceitos, e obviamente que eu não fiz isso da minha cabeça. Com relação a esse tema, eu tive auxílio de alguns materiais, né, que eu faço questão de dizer a vocês, para que vocês também possam ter acesso a eles. Tive auxílio de materiais do reverendo Franklin Ferreira. Então, muitas das coisas que eu aqui vou citar, você vai encontrar não somente nos escritos dele, mas em outras palestras. Também o reverendo Heber Carlos de Campos Júnior, e do livro Teologia dos Reformadores, do Timothy Jorge, que é da edição Vida Nova. Então, materiais que são facilmente acessados e que a gente pode estudar mais a fundo posteriormente. A partir dessa exposição você vai também poder observar isso. Então a gente vai trabalhar por períodos de tempo, mostrando a visão, os conceitos relacionados ao Espírito Santo ao longo da história. Primeiro eu quero começar com o Espírito Santo na patrística, os primórdios, certo? Então, desde cedo, os pais da igreja afirmaram a existência das três pessoas divinas, citando frases oriundas do batismo ou refletindo o ensino catequético eclesial. E aí eu vou citar aqui uma frase do Irineu de Lyon. Certamente vocês lembram que foi mostrada aqui a imagem dele na primeira terça-feira. Ele identificava o Espírito com a sabedoria divina. Então, o Espírito Santo era relacionado sempre com a sabedoria. Ele diz: desde sempre, de fato, Deus tem junto de si o Verbo e a sabedoria. Quem era o Verbo? O Filho. Quem é a sabedoria? O Espírito. E ele diz: foi por meio deles e neles que fez todas as coisas, soberanamente e com toda a liberdade. Então veja que Irineu se utiliza de muito aquilo que a gente vê na própria palavra de Deus, mostrando que no princípio de todas as coisas Ele criou os céus e a terra. Quem criou os céus e a terra? Quem fez todas as coisas? Obviamente eles estavam ali. Quando ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, então mostra que desde sempre Deus tem junto de si o Verbo e a sabedoria, o Filho e o Espírito. Já no
tratando um pouquinho mais, eu não vou ser muito detalhista em cada um dos pontos, até para não ser muito extenso, porque são muitas informações, e eu espero que você saia daqui com várias delas na mente. Então, no ano de 325, houve o concílio de Nicéia, e ele declarou a consubstancialidade do Filho ao Pai. Troca em miúdos. Consubstancialidade do Filho ao Pai, ou seja, o Filho e o Pai são da mesma substância. Só que não houve um estudo mais detalhado no concílio de Nicéia acerca da pessoa do Espírito Santo. Então, quando a gente pega, por exemplo, o credo niceno, o que ele vai ter lá? A afirmação apenas: creio no Espírito Santo. Ponto. Então, percebe-se aqui que não foi tratada a natureza do Espírito Santo ou a sua substância. Se falou, o Filho é da mesma substância do Pai, mas não se preocupou em dizer, e o Espírito também. Isso já seria uma grande diferença, mas ainda não era chegado esse momento, ainda não houve essa preocupação. Então você percebe que não houve muito esforço inicial, ou não houve um estudo específico para conceituar mais detalhadamente a pessoa do Espírito Santo. Isso obviamente vai mudando ao longo do tempo. Basílio de Cesareia é um dos que vai começar a trazer uma conceituação um pouco maior, quando ele diz que o Espírito Santo deve ser reconhecido como intrinsecamente santo, ou seja, ele é santo, ele possui santidade por si só, ele não depende de outro ser para ser santo. Isso vai reforçar a divindade do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus é intrinsecamente santo. Se Deus é santo e o Espírito é santo, o Espírito também é Deus. Isso logicamente a gente conclui, deduz. Ele é uno com a natureza divina e bendita, ou seja, ele é um com o Pai. Mas ele também vai dizer que ele é inseparável do Pai e do Filho, ou seja, ele forma uma unidade com o Pai e com o Filho. E que é aquela questão que a gente vai tratar aqui mais à frente, acerca da Trindade. Como a gente explica isso? Como a gente fala que são três que se formam em um, como a gente canta várias vezes? Como a gente, logicamente, explicar para alguém: olha, existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas não são três deuses, é um Deus só. E aí a gente vai começar a querer ter vários artifícios. Não, mas é uma pessoa que se manifesta de três formas diferentes. Será que isso explica totalmente? Será que é a melhor maneira? Então, o mais importante é que a gente compreenda, como o Basílio compreendeu, que o Espírito é inseparável do Pai e do Filho. Das pouquíssimas coisas que eu aprendi no ensino médio acerca de química, eu lembro do modelo atômico de Rutherford Bohr. Também não me pergunto mais nada, né? O que Rutherford falou acerca daquele modelo atômico? Que o átomo era como uma bola de bilhar, ou seja, ele era maciço, indivisível. Então, a Trindade Santa, ela é indivisível, como se a gente estivesse olhando para aquela bola de bilhar. Não tem como você retirar e dizer: nesse ponto específico está o Espírito, nesse ponto específico está o Pai e nesse ponto específico está o Filho. Eles são inseparáveis e eles são a mesma pessoa. Você duvida? Você está perdido. Você vai tentar explicar, você vai perder sua cabeça. É isso que acontece. Você precisa apenas crer. Daí a importância da fé. Então, Basílio afirmou que se deve dar o mesmo louvor e a mesma glória que se dão a Deus e a Cristo, também ao Espírito. E ele vai falar o seguinte: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio. Veja que ele também remete lá ao início de todas as coisas, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Então, tudo que é reservado ao Pai e ao Filho também deve ser direcionado ao Espírito.
Chegamos ao ano de 381. Então, 56 anos depois de Nicéia, nós temos o Concílio de Constantinopla. E nesse concílio se desenvolveu um pouco mais acerca do Espírito Santo, afirmando ser ele um ser divino e confirmando o que disse Basílio de Cesareia sobre ele ser digno de receber a mesma glória que o Pai e também o Filho. Eles disseram o seguinte: cremos no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai. Já andamos algumas milhas aí. E ele diz que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, e que falou por meio dos profetas. Olha como a gente já tem muito mais informação nesse Concílio de Constantinopla. Você sabe que o Espírito Santo é Senhor e é vivificador, ou seja, ele participa do processo todo da salvação. Ele traz vida a quem antes estava morto. Mas não somente isso, diz que ele procede do Pai. Ele não diz que ele foi criado pelo Pai, ele procede do Pai, ou seja, ele deriva do Pai, ele é da mesma substância que o Pai. E depois ele vai continuar dizendo, e que com o Pai e o Filho conjuntamente, reforçando a ideia de serem indivisíveis, inseparáveis, ele é adorado e é glorificado. Então, a mesma honra, a mesma glória do Pai e do Filho são destinadas ao Espírito. E ele falou por meio dos profetas. Onde está a fala dos profetas? Palavra. Então, quem inspirou os que escreveram a palavra? O Espírito. A gente já tem bem mais coisas a respeito dele, já no ano de 381. Mas aí a gente vai falar um pouquinho, bem rapidinho, sobre Agostinho de Hipona. O pastor James já falou que é o que ele mais admira, o que ele mais gosta. E de fato a gente tem que admirar aquele que compilou muitos dos conceitos que até hoje a gente se baseia na nossa fé cristã. E por influência de Agostinho, todo o Ocidente vai explicar que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Ou seja, você já tinha essa ideia sendo colocada lá no Concílio de Constantinopla. E a gente, é só lembrar um pouquinho da história, a gente vai saber que aquela era a porção oriental. E por influência de Agostinho, então toda a parte agora ocidental do mundo conhecido começa a também compreender que o Espírito procede do Pai e do Filho. Então ele espalha essa ideia, ele propaga essa ideia e faz com que as pessoas a compreendam. No ano de 589, nós vamos ter outro concílio que vai tratar a respeito do Espírito Santo, que é o Concílio de Toledo. E nesse terceiro concílio de Toledo, há um acréscimo ao credo niceno, similar ao que já acontecia em Constantinopla, quando ele diz, cremos no Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho. Só que esse concílio de Toledo, em 589, ele traz uma implicação para aquele que não acredita dessa maneira, que o Espírito procede do Pai e do Filho. Todo aquele que se recusasse a crer nesta cláusula, a partir daquele concílio ficou determinado que seria considerado anátema. Então veja, até aquele momento as discussões estavam ocorrendo, eram sempre frequentes, a cada novo concílio mais questões iam sendo acrescentadas, iam sendo compiladas, mas em momento algum se colocava como, se eu rejeitasse aquela crença, isso teria algum tipo de consequência para mim. A partir daquele momento, século VI, então se decide, quem se recusar a crer que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, então esse, de fato, não é uma nova criatura, de fato, é anátema. E aí a gente vai para o Espírito Santo agora na igreja medieval. E aí eu vou falar um pouquinho da questão de sacramentos. A gente vai entrar agora num ponto que é muito central, que é a justificação, que ela vai ser muito tratada com relação à pessoa do Espírito Santo. No período medieval, a justificação seria um processo de cura, era assim que se entendia.
Ela começaria com a graça recebida no batismo, e aí vamos lembrar, a igreja católica, naquela época, óbvio, não existia outra, seria a igreja oficial do tempo, ela sempre adotou o batismo desde os primeiros dias. Então, até hoje, nós observamos essa mesma prática. Os bebezinhos nascem, são levados ainda com poucos dias de vida, no máximo 30, 40 dias, para serem batizados. E aí vai na pia batismal e ali, né, aquele bebezinho é feita a aspersão da água em sua cabeça. E obviamente tem todo um processo posterior a isso. Existe a questão de ele já fazer parte, já abraçar a tradição, mesmo que ele não tenha consciência disso, mas ele já abraça a tradição dos pais, da família. Por isso que você vai encontrar muitas pessoas dizendo: meu avô era católico, meu pai era católico, eu sou católico, e eu vou continuar assim, porque toda a minha vida o pessoal era católico, é uma tradição da nossa família. E aí a grande dificuldade de pessoas se desvencilharem dessas questões até hoje. Muita gente, quando um dos membros da família se torna crente, vai dizer assim: você está quebrando com a tradição da nossa família. O que seu avô diria se tivesse um que anda com o livro da capa preta, um que é desses da Bíblia, fica andando com a Bíblia debaixo do braço? O que é que seu avô diria de uma coisa dessa? De fato, seria bem estranho. Mas esse batismo ele vai sendo confirmado com muitas outras questões, até que se chegue à primeira Eucaristia. Então você vai percebendo que, apesar de já fazer parte do corpo, mas a pessoa vai sendo trabalhada até chegar um momento em que ela vai fazer uma pública profissão de fé, e que ela vai dizer: eu creio em tudo isso, né? Inclusive ela vai ser ensinada dessa maneira na catequese. E durante toda a sua vida, ela que já recebeu a graça no batismo, que também é sacramento lá, como é para nós, mas ela vai receber também graça por meio de outros sacramentos. Lembrando que para nós são 2, fora o batismo, somente a ceia. Para eles são 7. Então, fora o batismo, eles ainda têm mais 6. Então você recebe a primeira graça do batismo, que ela vai juntamente com os outros meios de graça, vai aperfeiçoando você até que você seja completamente curado. Essa é a expressão, e se torne totalmente justo. Sem a graça de Deus, ninguém pode alcançar o fim do processo. Ou seja, você recebe graça do primeiro momento até o último momento da sua vida, ou seja, do batismo até a extrema-unção, para que você fique completamente curado, seja totalmente justificado e chegue ao final desse processo. Ou seja, o final do processo é o final da vida terrena. Deus vai dar graça àqueles que fizerem o melhor que puderem, ou seja, há uma boa dose de esforço humano. Pergunta para os irmãos: há um tipo de esforço humano na nossa justificação? Mas na santificação, sim. Então veja que para eles a justificação, como sendo um processo, demandava muito do esforço humano, e quanto mais você se esforçasse, mais Deus dava graça, porque você está fazendo o melhor que você pode. É aquela história que eu não sei se você já achou na sua Bíblia, eu nunca achei na minha, mas talvez na Bíblia do católico tenha, católico apostólico romano, que é assim: faz a tua parte que eu farei o resto. Eu nunca achei isso, mas muita gente já falou para mim: olha, como diz na palavra, né? Faz a tua parte e eu te abençoarei. Bom, dá margem para isso aqui, mas não faz parte daquilo que a gente entende como sendo correto. Essa é a visão, então, que em boa medida ainda hoje vai ser adotada pela Igreja Católica Apostólica Romana, que considera a justificação como um processo, ou seja, um aperfeiçoamento contínuo do fiel. Quando nós olhamos para essa realidade, contraposta com o que foi resgatado na Reforma Protestante,
Então nós entendemos que a justificação é um ato, não um processo. De fato, nesse processo, ou seja, na santificação, não se chega ao final e nem se persevera sem a graça de Deus. Ou seja, você foi salvo pela graça, mediante a fé. Você recebeu o Espírito Santo e ele te ajuda todos os dias no processo da santificação. Todos os dias também nós somos tentados. E como nós resistimos às tentações? Somente pela graça. Então é a graça de Deus que vai nos fazer perseverar até o final. Nós também sabemos que Deus dará graça para todos os eleitos, para que eles façam o melhor que puderem. Veja, Ele não dá graça para os que fazem o melhor, Ele dá graça para que nós façamos o melhor, ou seja, para que nós vivamos da melhor maneira, apesar das nossas limitações, e nós possamos assim perseverar até o fim, porque se for depender da gente, a gente não chega lá. Precisa dele, precisa do auxílio dele, tem que viver na dependência dele. Então o Espírito Santo na reforma, agora a gente vai olhar para pelo menos 3 pessoas que eu escolhi para a gente não falar de todos os reformadores, mas esses 3 aqui vão trazer bons insights para a gente a respeito desse tema. Primeiro deles, Lutero. O que Lutero fala a respeito do Espírito Santo na sua vida, na sua caminhada cristã? Ele diz o seguinte: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Como é que o homem vai até Deus? Ele vai até Deus ou é Deus que vem até ele? Essa é uma pergunta que talvez algumas pessoas muito acostumadas já com a palavra se façam, já que Lutero dizia: eu não posso ir até ele, mas o homem consegue ir até Deus? De fato, não. Como nós fomos salvos? Como nós compreendemos que precisávamos de salvação e deveríamos nos entregar ao nosso Senhor? Pela pregação do Evangelho, o Espírito de Deus nos atrai. É o que nós chamamos de graça irresistível. Você tem a ação do Espírito Santo através da pregação genuína e fiel das Escrituras a convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. É João 16. Então você se sente impelido pelo Espírito a confiar em Deus e a crer que aquilo que está sendo pregado é válido para a sua vida. De si mesmo você não vai, em momento algum da sua vida, pensar que é plausível crer em um homem que subiu ao madeiro, que morreu, mas as pessoas dizem que ressuscitou e que está nos céus olhando para você. Por isso que muitos dizem que isso é loucura, mas o que para eles é loucura, para nós é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Então, é fé. Mas ele diz corretamente: eu sei que por mim, pela minha razão, pela minha força, eu não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem enviar Ele, mas o Espírito Santo me chamou. Como? Pelo Evangelho. Ele iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Ou seja, o Espírito me chama, me convence, ilumina a minha mente para que eu compreenda a palavra e me conserva na verdadeira fé. Esse é o trabalhar. E ele diz: assim como chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra. Ou seja, o que ele fez em Martinho Lutero faz com toda a cristandade na terra. E em Jesus Cristo a conserva na fé verdadeira e única. Nesta cristandade perdoa a mim e a todos os crentes diária e abundantemente todos os pecados, e no dia derradeiro me ressuscitará a mim e a todos os mortos, e em Cristo me dará a mim e a todos os crentes a vida eterna. Isto é certissimamente verdade.
Então, nós podemos crer em tudo o que Lutero falou nessa declaração. Por quê? Porque exatamente isso que ele falou, nós percebemos nas Escrituras. É óbvio que se a gente for olhar para toda a vida dos reformadores, em vários momentos, eles incorreram em erros. Tanto erros pessoais, morais, quanto erros também teológicos. Nem todo mundo acertou o tempo todo. É assim até hoje. Mas essa declaração dele tem profundas raízes nas Escrituras. E é por isso que a gente pode considerar aquilo que ele falou. Ele reconhece que não pode de si mesmo crer em Deus, mas ele precisa do Espírito Santo lhe chamando pelo Evangelho, lhe iluminando para que ele se conserve nessa fé verdadeira. Lutero insistia que nós nos apropriamos da graça de Deus e daí somos declarados justos pela fé somente. Lutero está fazendo coro com quem? Com Paulo. Pela graça sois salvos. Então me aproprio da graça de Deus e depois eu sou declarado justo mediante a fé. Então, pela fé somente. Não tem como você receber essa justificação da parte de Cristo se não for pela fé. Não tem. A fé é entendida aqui então como uma crença pessoal, uma dependência, um agarrar-se a Cristo. Até hoje a gente fala dessa maneira. Você tem que se apegar mais com Cristo, ou seja, você tem que ter mais fé nele, você tem que confiar nele. Da mesma maneira que ele lhe ama incondicionalmente, você tem que crer nele incondicionalmente, sem duvidar. Na tradição medieval, a fé era considerada uma das 3 virtudes teológicas, juntamente com a esperança e o amor. Não somente na tradição medieval, mas a gente encontra essa expressão desses 3 elementos em 1 Coríntios 13, 13. Agora, restam esses 3, a fé, a esperança e o amor. Mas qual é o maior deles? É o amor. Então, a fé era sempre relacionada com esses 2. Apenas depois de superar a visão da fé como virtude formada pelo amor é que Lutero vai aprender o sentido absoluto da fé como uma relação com Deus. E aí ele vai falar o seguinte: se a fé não é nada sem todas as obras, até mesmo sem as menores delas, ela não justifica. Na verdade, nem mesmo é fé. Então, fé sem obras não somente é morta, ela nem fé é. Ao mesmo tempo, Lutero era cuidadoso em não cair na tentação de considerar a fé uma obra meritória. Então, falando corretamente, em si mesma a fé não justifica, ela é, por assim dizer, o órgão receptor da justificação. Ela não faz a graça existir, mas simplesmente torna-se cônscia de algo já em existência. Olha que coisa. Não é que a graça passa a existir depois que você tem fé, a graça já estava lá. Mas quando você tem fé, quando a fé é colocada no seu coração, você passa a compreender que foi tudo por graça, que você nada teve de contribuição. Então, ter fé é aceitar a aceitação que é nossa em Jesus Cristo. No fim das contas, ter fé é entender que você não aceitou a Jesus Cristo, mas que Ele te aceitou. E te aceitando, Ele providenciou todos os meios para que você se tornasse exatamente o que Ele espera que você seja. Ou seja, a justificação, a regeneração e a santificação, para que um dia nós cheguemos à glorificação. Então, tudo isso Ele fez. Então, ter fé é aceitar a aceitação que é nossa em Jesus Cristo. Não é uma atividade humana autogerada. Você não gerou fé em si mesmo, mas é um dom do Espírito Santo. Paulo diz: não vem de vós, é dom de Deus. Quem é o Espírito Santo? Senão o próprio Deus. Então é dom do Espírito.
a fé que é colocada no nosso coração. O princípio de sola escritura destinava-se a salvaguardar a autoridade das escrituras, daquela dependência servil à igreja. Então, naquela época, pré-reforma, você vai ter muito a igreja praticamente sendo a detentora dos direitos autorais da Bíblia. Era como se ninguém pudesse utilizar. Por exemplo, eu não posso gravar uma música se quem detém os direitos autorais não me permitir, não me autorizar, assinando um documento. Nesse caso, ninguém poderia fazer qualquer tipo de interpretação ou utilização da Bíblia se a igreja não autorizasse, ou se não fosse de acordo com o que a igreja prescrevia ou dizia que era o correto. Então, havia uma dependência servil das escrituras à igreja, que de fato tornou a Bíblia inferior a ela. Tanto é que ela colocou ou em pé de igualdade ou de fato inferior a Bíblia com relação à sua tradição. Então tem muitas coisas que durante anos foram colocadas como verdades, mesmo que não tivessem base bíblica. Mas é a tradição que é tão forte quanto ou até mais, dependendo da situação. E a suficiência das escrituras funcionava no contexto em que a Bíblia era reconhecida como o livro dado à igreja. Então, o que a gente precisa ter para caminhar como igreja do Senhor? As escrituras. Quais são as diretrizes para a vida cristã? Nós encontramos nas escrituras. Então, ela funciona nesse contexto em que a Bíblia é reconhecida como livro dado à igreja, a comunidade de fé, que é reunida e é guiada pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia é suficiente. Por quê? Porque é aquele documento que foi inspirado pelo Espírito de Deus para dar toda a base para a vida comunitária daqueles que foram chamados para viver guiados pelo mesmo Espírito. Então, o mesmo que inspirou é o mesmo que hoje guia, que hoje orienta, que hoje ilumina. Zwinglio, ele diz: mas como alguém chega a reconhecer então a palavra de Deus nas Escrituras Sagradas? Ok, ela é suficiente, nós reconhecemos isso, é o livro dado ao povo de Deus, mas como alguém reconhece a palavra de Deus nas Escrituras? Zwinglio respondeu que havia uma única forma de receber essa percepção: do próprio Deus. Eu não vou olhar para esse livro aqui, esse compêndio com 66 livros, com 40 autores, e simplesmente olhando para ele eu vou dizer assim: isso aqui é a palavra de Deus. Mas eu preciso que dentro de mim haja o testemunho de que de fato essa é a palavra de Deus. Ou seja, eu tenho que ter essa percepção do próprio Deus através da ação do seu Espírito. Então ele vai dizer: o mesmo Espírito que inspirou os profetas e apóstolos a escrever a Bíblia deve estar presente para confirmar e nos convencer da sua verdade. Então, quando nós oramos aqui pedindo que o Espírito Santo nos ilumine durante a exposição, para que a gente compreenda qual é a mensagem daquele trecho que vai ser exposto, é porque somente através da ação dele, de iluminação, nós de fato vamos compreender. Dificilmente alguém, pela sua lógica, pela sua compreensão humana, vai chegar a tudo que está aqui, à altura daquilo que está escrito na palavra. Em outras palavras, as Escrituras legitimam as Escrituras. Certamente você que participou dos cursos que nós temos aqui na quinta e na sexta-feira, você pagou a hermenêutica. E o princípio mais básico é que a Bíblia explica a própria Bíblia. Ou seja, ela se auto-legitima. Como é que eu vou saber que esse texto aqui é verdadeiro? Porque eu tenho um texto correlato que vai dizer a mesma coisa. Mas esse texto aqui está muito obscuro, eu não estou entendendo nada. Aí você procura um texto mais claro para resolver aquele problema e você compreender o texto. Mas nada vai ser contraditório. Tudo vai ser complementar. Então o Espírito Santo ilumina o texto da Bíblia de maneira tal que nós sabemos e confessamos que essa aqui é a palavra de Deus. E agora eu vou falar um pouquinho de Calvino.
Calvino entendia que a ação do Espírito Santo é dar ênfase ao Pai e ao Filho. A gente vai ver isso no Evangelho de João, quando ele diz que o Espírito vem para glorificar o Filho. Ele vai dizer, ele integrou o estudo do Espírito a várias outras questões, a vários outros pontos. Ou seja, existia a presença e a atuação do Espírito Santo em temas como graça comum. Só refrescando a sua memória, graça comum é aquela que é derramada sobre qualquer pessoa do universo. Hoje choveu, como não tinha chovido antes. Às 6:30 da manhã, quando eu estava saindo de casa para trabalhar, deu uma chuva. E a gente ficou, meu Deus do céu, né? Sol pegado todos os outros dias. Deus é quem sabe como fazer. A meteorologia poderia dizer, haverá sol brilhante desde as 6 horas da manhã, mas choveu um pouquinho, o suficiente para resfriar um pouco a nossa temperatura. A mesma chuva que caiu na minha casa, caiu na casa do vizinho, que não está aqui com a gente, que talvez não crê em Cristo, mas a chuva que molhou o meu quintal, molhou o dele. O pão que eu comprei na padaria é o mesmo pão, a mesma fornada que ele comprou. Me alimentou e alimentou a ele. A capacidade que Deus nos deu de trabalhar e nos sustentar, também deu a ele. Ele também tem um trabalho, também sai cedo, também se sustenta com aquele trabalho. Então, essa é a graça comum. Agora, existe o diferencial, que é a graça especial. Aquela graça que é derramada para que a gente seja salvo. É a graça que Paulo vai falar lá em Efésios 2. Pela graça sois salvos. Não é a graça que faz chover na minha casa e no terreno do vizinho. É a graça que me fez não ser mais o velho homem e que me fez ter atitudes novas em conformidade com a sua palavra. Então, essa não é destinada a todos. O Espírito Santo também está presente e atua na nossa regeneração, ou seja, na transformação da nossa vida, do nosso coração, na substituição das nossas prioridades, do nosso pensamento, na nossa forma de viver. Também atua na santificação, nos meios de graça e no conhecimento de Deus. Em todos esses aspectos teológicos você pode perceber a presença e a atuação do Espírito. O Espírito fala pelas Escrituras, Calvino também fala sobre isso. Ele diz que não pode ser dissociado da pregação e dos sacramentos. Ou seja, não se é lícito subir à plataforma de pregação, senão na dependência do Espírito Santo de Deus. Não pode. Se você subir aqui só para expressar o seu conhecimento técnico, certamente a gente vai perceber que você é extremamente versado no conhecimento dos homens. Mas é diferente quando a gente escuta aquele que tem relacionamento com Deus, que a gente sabe que está falando na dependência do Espírito de Deus. Primeiro, porque sabe que é infinitamente limitado. Segundo, porque sabe que é infinitamente grande a sua responsabilidade. E outra questão, não é válido o batismo que não é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós temos comunidades que batizam sem essa citação. Infelizmente nós temos várias pessoas que até desafiam. Eu já vi até nesses programas dos televangelistas, nos sábados pela manhã, alguém dizendo assim, me prove que tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batismo. Não, se eu falar só em nome de Jesus, está bom. Aí a gente vai lá para Mateus e a gente vê, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não precisa ir muito longe, né? Nós precisamos associar o Espírito à pregação e aos sacramentos. Também ele diz o seguinte, que o Espírito foi dado à igreja não para trazer novas revelações, mas para instruir na Escritura. Então, não há biblicamente algo que dê suporte para algumas colocações que existem nos nossos dias, de que o Espírito falou especificamente a alguém
trazendo algo que deva ser acrescentado ao cânon das Escrituras. O cânon está fechado. Precisa de mais alguma coisa em relação ao que já está escrito aqui, para que a gente saiba como viver para Deus? Não. Então, se alguém vem dizendo que o Espírito me falou e eu tenho uma nova revelação, muito cuidado. Da mesma maneira que uma nova unção, qualquer coisa nova demais, a gente tem que andar em novidade de vida, mas a gente tem que fugir das novidades do mercado gospel, porque elas nos afastam do que é eterno, que é a palavra. Essa não muda, não passa, e a gente tem que seguir como sempre ela foi. E outra questão, o que aprove a Deus revelar a seu povo como orientação para a vida cristã, Ele o fez àqueles que foram utilizados por Ele para a escrita dos livros que compõem a Bíblia. Fora da Bíblia, fora disso, a ação do Espírito em nós é iluminar nossa mente de modo que nós chegamos à compreensão dessa palavra, tanto para quem expõe quanto para quem ouve. Ou seja, tanto depende do Espírito de Deus quem prepara o sermão como quem ouve o sermão. Quem prepara o sermão para fazer a sua exegese corretamente, quem ouve o sermão para que compreenda e guarde no seu coração o que foi exposto. A doutrina das Sagradas Escrituras defendida por Calvino pode ser resumida da seguinte maneira: a Bíblia é a palavra de Deus inspirada e revelada em linguagem humana e confirmada ao cristão pelo testemunho interior do Espírito Santo. Então, quando alguém fala assim: ah, mas o livro que vocês leem foi escrito por homens. Claro, é livro, é letra, foi produzido por homens, mas com inspiração divina. Tudo que nós lemos é verdade, a palavra é a verdade, mas nós compreendemos tudo que aqui está, não pelo nosso intelecto, mas pelo testemunho interior do Espírito Santo. É por isso que tem muita gente que lê, mas não entende. Por isso a pergunta para o etíope: entendes o que leis? Tem muita gente que lê e fica dando voltas, e vira as páginas e diz: eu não estou entendendo isso aqui. Claro, sem o Espírito não dá para entender. Sem o testemunho interno do Espírito Santo, essa palavra não é confirmada no seu coração. Todos os que desejam se beneficiar das Escrituras devem primeiro aceitar isso como um princípio, ou seja, que a lei e os profetas não são ensinamentos transmitidos pelo prazer dos homens ou produzidos pelas mentes humanas como sua fonte, mas são ditados pelo Espírito Santo. Nós devemos às Escrituras a mesma reverência que devemos a Deus, já que a sua fonte está nele e não há nada de origem humana misturado a elas. É por isso que você chega aqui e escuta a pregação baseada, por exemplo, em 1 Coríntios, Paulo utilizando uma linguagem rebuscada, e você também me ouve falando aqui sobre Amós, uma linguagem rasteira e agrícola. Ele se utilizou da característica humana para fazer com que a gente compreendesse, que ficasse mais próximo da gente. Mas mesmo assim a gente não compreende, se não for por intermédio do Espírito Santo. Então Calvino acreditava que a Bíblia era a escola do Espírito Santo. Ele de fato é o nosso mestre, ele é o nosso professor. Seus escritores foram instrumentos, foram órgãos, foram amanuenses do Espírito Santo. Se a Bíblia era um tipo de balbucio, como Calvino havia dito, então Deus é o balbuciador. Calvino manteve a unidade da palavra e do Espírito contra dois erros opostos. Por um lado, os católicos subestimavam o papel do saber, subordinando as Escrituras à igreja, ou seja, pessoas só tinham acesso às Escrituras por intermédio da igreja e conforme a interpretação dada por ela. Eles recorriam às palavras de Pedro, dizendo: nenhuma profecia das Escrituras provém de elucidação particular. Então, assim eles diziam: olha, você sozinho, como indivíduo, não pode interpretar as Escrituras, você não pode trazer uma leitura das Escrituras, você depende da leitura da igreja.
Então você tinha que ir lá todas as vezes, escutar o que era falado. Se é que você compreendia, muitas vezes também, pela linguagem que não era próxima, e acreditar que aquilo dali era verdade. Por quê? Porque a igreja assim requeria que você fizesse. Então, eles proibiam qualquer manuseio individual da Bíblia, para rogar a seus concílios e a autoridade imbatível de interpretação das Escrituras. Se você não viu, é bem antigo esse filme, O Nome da Rosa. Você vai ver dentro do mosteiro várias pessoas que vão atrás de livros para ler, e os livros têm as pontas das folhas envenenadas, e começa a morrer vários monges. E aí a trama vai se desenvolvendo. Por que eles estão morrendo? Porque eles estão buscando conhecimento onde eles não são permitidos. Eles deveriam confiar na leitura da igreja, mas eles queriam procurar, eles queriam ver, eles queriam tirar a prova dos 9, e acabaram pagando com a vida. Calvino argumentava que essa palavra particular, na expressão elucidação particular, não significava individual, mas humanamente elaborada. Ou seja, nenhuma profecia das Escrituras provém de uma elucidação humanamente elaborada. Aí tudo bem. Então eu não posso olhar para essa palavra aqui e pensar, isso aqui é invenção da cabeça de um homem. Ou seja, não tinha nada a ver com o que era falado anteriormente. Calvino, da mesma maneira que Lutero, afirmava que as Escrituras eram o ventre de onde a igreja nascia, e não vice-versa. Ou seja, a igreja nasce das Escrituras. As Escrituras estabelecem e apontam as diretrizes que devem guiar os passos dados pela igreja. A igreja não teve nem tem o poder de gerar a Escritura ou uma nova revelação. Tudo já foi entregue a ela. Ela tem que seguir o que está aqui escrito. Então, papas, concílios, mesmo os pais da igreja que Calvino frequentemente citava, todos eles podiam estar, e muitas vezes estavam em erro. Mediante o testemunho interior do Espírito, as Escrituras autenticavam a si mesmas e revelavam a sua interpretação adequada. Então, você não precisa de nada mirabolante. Você quer compreender as Escrituras? Dependa do Espírito. Você quer saber qual a interpretação correta daquele texto? Recorra ao Espírito. Você quer saber quais podem ser as aplicações daquele texto? Recorra ao Espírito, e ele vai lhe ensinar. Por outro lado, alguns dos contemporâneos de Calvino, que ele chamava de fanáticos, estavam tão fascinados pelo Espírito que eles viam pouca necessidade da palavra escrita. Então, uns queriam muito a palavra, mas a igreja os afastava. Outros já não viam tanta necessidade da palavra. Por quê? Porque eles eram fascinados demais pelo Espírito. E ele diz assim: assim são separados por estes biltres, esses dois elementos, que o profeta uniu por um vínculo inviolável. O Espírito Santo não desviava das Escrituras, mas ele era reconhecido em sua conformidade com elas. E aí ele vai falar nas Institutas: o Espírito Santo de tal modo se junge à sua verdade, que expressou nas Escrituras, que manifesta e patenteia o seu poder, então, afinal, onde se rende à palavra a devida reverência e dignidade. Resumindo, onde se prega a palavra com fidelidade e com inteireza, então ali se manifesta o poder do Espírito de Deus. Onde se tem pregação correta da palavra, ali o Espírito, de fato, vai operar, vai atrair para si aqueles que ouviram aquela palavra e que puderam assim compreendê-la. Toda a teologia de Calvino foi desenvolvida dentro desses limites: a objetividade da revelação de Deus nas Escrituras Sagradas e o testemunho confirmador e iluminador do Espírito Santo no cristão. Ele provou ser impecavelmente ortodoxo em suas próprias formulações da Trindade. Ele diz o seguinte: quando professamos crer em um só e único Deus, pelo termo Deus, entende-se uma essência única e simples, em que compreendemos três pessoas ou hipostases. Aqui complica um pouquinho, né? Esses termos mais teológicos. Mas a gente sempre lembra da união hipóstata.
hipostática. O que era a união hipostática? Seria as duas naturezas de Cristo, humana e divina. Elas eram separáveis dentro de Cristo? Não. Então, quando nós falamos nesse termo, então, ele era integralmente humano e integralmente divino. Quando a gente olha para Calvino falando aqui, ele diz, é uma essência única e simples, mas nós compreendemos três hipostases. Quer dizer que nesse ser único, nós temos essas três manifestações, por assim dizer, mas elas são indivisíveis, assim como as duas naturezas no ser de Cristo. E aí, certa vez, ele estava, obviamente, consciente de que ele utilizava algumas palavras que não estavam dentro da Bíblia para provar o seu ponto. Então, óbvio, dentro da Bíblia você não vai olhar para a palavra ousia, hipostasis, persona e mesmo trinitas. Você não vai encontrar nenhuma dessas palavras. Mas uma vez ele falou o seguinte: provera que realmente fossem sepultados, contanto que esta fé entre todos se patenteasse, que o Pai e o Filho e o Espírito são um e único Deus. Todavia, nem o Filho é o Pai, ou o Espírito o Filho, ao contrário, que são distintos por determinada propriedade. Ele disse: eu gostaria muito que encerrasse essa discussão, mas que a gente encerrasse essa discussão entendendo que os três são um, mas o Pai não é o Filho e o Filho não é o Espírito. Aí você diz: e agora? Eles são um e único Deus, mas eles são distintos por determinada propriedade. Ele não vai explicar qual, mas ele diz: eu tenho como reconhecer, né? Contudo, precisamente por alguns heréticos como Ário terem usado uma linguagem bíblica para afirmar conceitos não bíblicos de Deus, foi que Calvino achou necessário refutar os erros deles, empregando palavras como trindade e pessoas para tornar a verdade mais clara e lúcida. Então, não tem como, meus irmãos, tem coisas na Bíblia que a gente vai ter que descer um pouco o nosso vocabulário, a nossa forma de transmitir, para que chegue mais ou menos próximo da nossa compreensão. Porque se a gente for aqui só utilizar toda a linguagem técnica, ninguém vai conseguir compreender. Então, por isso que ele se utilizou de determinados termos, para que isso ficasse mais claro, mais lúcido, mais próximo. Talvez seja o mesmo trabalho que hoje a gente percebe na confecção de várias versões da Bíblia. A essência está lá, mas a gente tenta trazer o texto um pouco mais claro, um pouco mais próximo da linguagem que se utiliza atualmente. Assim, da primeira edição das Institutas em diante, Calvino estabeleceu a confissão da Trindade no contexto litúrgico, ou seja, na invocação do Deus Trino no batismo. Batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo testemunhava tanto a unidade como a trindade de Deus. As distinções dentro da divindade eram vistas nas características particulares de cada pessoa, que ele assim falava. A misericórdia gratuita do Pai mediante o sacrifício de sua morte, o Espírito Santo purificando e regenerando, tornando-os partícipes dos benefícios do Filho. Contudo, para que ninguém pense que os cristãos adoram três deuses, a própria unicidade do batismo apontava para a unidade essencial das três pessoas divinas. Como ele define a fé? Então, Calvino definiu-a como o firme e seguro conhecimento da divina benevolência para conosco, que, fundado na verdade da graciosa promessa em Cristo, não só é revelado à nossa mente, mas é também selado em nosso coração mediante o Espírito Santo. Ele foi um dos reformadores que buscava uma espiritualidade condizente com o resgate das Escrituras que Lutero tanto falava. E é uma questão assim que eu gostaria de chamar a atenção, porque ainda hoje existem pessoas que buscam um aprimoramento teológico junto aos reformados, mas quando se fala de espiritualidade, de piedade, buscam em outros movimentos. Mas, de forma alguma,
a maneira reformada de pensar, a maneira reformada de enxergar pontos como, por exemplo, o Espírito Santo, nos leva a viver algo dissonante em relação à palavra de Deus. Pelo contrário, quanto mais você compreende a pessoa do Espírito, mais você compreende também qual a vontade de Deus para a sua vida. Que você viva andando no Espírito. E o que é o andar no Espírito? É ter uma vida piedosa. Como nós mostraremos que somos pessoas que foram alcançadas pelos valores resgatados pela reforma? E isso, de fato, nos faz ter uma vida piedosa. Quando nós mostramos que nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós mostramos que fazemos tudo na dependência do Espírito de Deus, quando nós buscamos a face do Senhor para tomar as nossas decisões, quando nós buscamos fazer todas as coisas para a glória de Deus, isso é a vida piedosa. Uma vida que busca todo o tempo dependência do Espírito e conformidade com as Escrituras. Só isso. E é difícil a gente ter uma vida piedosa quando a gente depende do próprio entendimento. Mas isso se torna mais possível quando a gente se entrega à ação do Espírito de Deus. Indo já para o ponto quase final, né, só falando aqui, eu gostaria de trazer três exemplos de nomes conhecidos por sua vida devocional. E aí, com relação a devocional, a gente não está falando daquele devocional que eu participei, pastor Rony participou semana passada, pastor James participa toda semana, aquele momentozinho que você retira no começo do dia para ler a palavra, orar. Não, a vida devocional é bem mais que isso. E a gente percebe que João Calvino, Richard Baxter, Jonathan Edwards, entre tantos outros, mostravam como eles aliavam uma boa teologia com a vida piedosa. E a gente precisa, de fato, mostrar que o devocional não se limita àquele momento a sós com Deus, mas o pensamento reformado, ele nos leva a considerar uma vida piedosa que advém de uma vida comunitária. Então, a nossa compreensão dessa vida cristã não é para que a gente seja bom, piedoso, correto para si, mas que isso envolva toda a nossa comunidade. Os dons foram dados para a edificação da igreja. Então não adianta eu ter o Espírito de Deus a me iluminar sem que eu traga alguma contribuição para os que estão comigo. Daí, mais uma vez, e todas as vezes que for pregado, a gente vai quebrar com aquela história do desigrejado. Vida cristã é comunitária, não é isolada. O Espírito Santo na pós-reforma, os puritanos, eles concentram-se na obra do Espírito na salvação do pecado, na regeneração, na santificação, na luta pela fé e na certeza da salvação. Eles focam muito numa vida de oração, na comunhão com Deus e na união com Cristo. E aí você vai ter alguns desses puritanos, o Richard Sibbes, o Thomas Goodwin, o John Owen, por exemplo. E falando aqui um pouquinho do primeiro grande despertamento nos Estados Unidos e no avivamento evangélico na Inglaterra, o avivamento é um poderoso e soberano derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Pode ser a igreja local ou a igreja de determinadas localidades, em resposta às orações dos cristãos, transformando completamente por meio de uma reforma doutrinal e da santificação. Isso vai resultar em quê? Conversões simultâneas e uma transformação radical da cultura, por meio de missões, educação, reforma social. Isso a gente percebeu na época da reforma. E muitas vezes, óbvio, pode vir acompanhado de sinais extraordinários e miraculosos. Com base no texto de 1 João 4, Jonathan Edwards coloca 5 pontos a respeito disso. Primeiro deles, nesses momentos do derramar do Espírito Santo abundantemente sobre a comunidade, percebe-se um amor por Jesus, Filho de Deus e Salvador dos homens. Então, as pessoas passam a amar com mais intensidade a Jesus, porque eles passam também a conhecer mais dele. Segundo, elas passam a agir contrariamente aos interesses do reino de Satanás.
ou seja, elas se desviam mais do pecado. Terceiro, há uma profunda consideração pelas Sagradas Escrituras. Avivamento sem volta às Escrituras não é avivamento, é movimento. Quarto, uma revelação das características opostas ao Espírito de Deus, ou seja, daqueles que falsificam as suas obras, a revelação dos falsos mestres, das falsas doutrinas, porque você passa a conhecer o que é verdadeiro, então você identifica o que também é falso. Quinto, se o Espírito opera como espírito de amor a Deus e ao homem, temos aí um sinal seguro de que este é o Espírito de Deus, ou seja, se tudo aquilo ali está lhe levando para mais perto de Deus e da sua palavra, a gente tem um sinal seguro que quem está operando é o Espírito de Deus. Já meu último ponto, para a gente ir encerrando de ação 9.2, é trazer um pouco dessa nossa contemporaneidade, né? O movimento pentecostal e os seus desdobramentos. Falar do Espírito Santo, não falar desse movimento ficaria um pouquinho complicado. Então nós temos aqui, falando mais no contexto brasileiro, 1910 nós temos a questão dos pentecostais clássicos aqui no Brasil, e eles focam muito com o batismo com o Espírito Santo, não como sendo o momento que você recebe ao Senhor como seu único e suficiente Salvador, e ali você é selado com o Espírito Santo. Então não consideravam simplesmente que no momento da conversão você já é selado com o Espírito Santo. Eles acreditavam que o batismo com o Espírito Santo seria uma segunda experiência, e ela seria evidenciada com línguas. Então, línguas seria a evidência do batismo com o Espírito Santo, e elas são chamadas de estranhas por muita gente. Por quê? Os pentecostais clássicos, até hoje, eles adotam a versão Almeida, Revista e Corrigida. E a Almeida, Revista e Corrigida, no texto de 1 Coríntios 14, do 2 ao 10, vai utilizar a expressão línguas estranhas, principalmente no versículo 10, que em outros textos a gente vai perceber muitos tipos de vozes. Ele vai dizer assim: há muitos tipos de vozes, enquanto na Revista Corrigida vai ter há muitas línguas estranhas. Em outras versões você vai ter há muitos idiomas, seria a colocação correta. Línguas, naquele contexto, eram de fato idiomas, mas a colocação na versão de línguas estranhas levou a interpretações muito complicadas. Então, o que a gente muitas vezes escutou na nossa vida cristã não foi a utilização de dons como de fato alguém sendo capacitado por Deus, pelo Espírito Santo dele, para falar um outro idioma que ela não tinha capacidade de falar anteriormente, mas algo ininteligível e que na maioria das vezes não tinha interpretação. E quando uma língua é falada e não há interpretação, não existe edificação. É melhor que a pessoa fique falando de si para Deus, porque não vai haver de fato nada de bom ali. Então, eles também focavam muito nos dons carismáticos e na liderança centralizada. Os pentecostais da cura divina, eles vão surgir 40 anos depois, finalzinho ali da década de 50, década de 60. Então, aquela questão de cura divina, que vai derivar depois cura da alma e outras questões, né, com cura interior, e cultos específicos para isso, campanhas específicas para isso. E surge também aquela questão do exorcismo, pastores desafiando, entrevistando o demônio para ter vitória sobre ele. Ele perguntava: de onde você vem? O que é que você quer fazer? Qual o seu objetivo na vida dela? E ali ficava debatendo até que ele cansasse e se obtivesse a vitória sobre ele. Também surge a música popular nos cultos, ritmos nacionais sendo introduzidos, né? Igrejas que não utilizavam nada além do órgão, do piano, começaram a adotar o violão, a bateria, ainda assim com muita reserva. E um culto era com um ambiente mais informal. Nesse mesmo tempo surge também um movimento carismático, década de 60, igrejas históricas em busca de renovação. Coloque-se aí bastante aspas. E essa renovação, essa ideia de renovação espiritual, também teve muita ênfase nessa
questão de o Espírito falou com pessoa determinada, se junta todo mundo para escutar o que o Espírito falou para aquela pessoa determinada, para aquela família determinada. O uso de línguas também evidenciava essa questão dessa renovação espiritual. Muito provavelmente quem não manifestasse isso seria visto com maus olhos, porque não estava na mesma intensidade, na mesma frequência que os demais irmãos. Um exemplo disso foi em 1967 aqui em Campina Grande, contexto de renovação espiritual no congregacionalismo, que proporcionou, por exemplo, um cisma, onde só existia união, passou-se a ter união e aliança. Então, houve uma separação denominacional por entender que uns queriam renovação e outros não aceitavam daquela maneira. Se acontecia do lado dos protestantes, não foi diferente do lado dos católicos, apostólicos, romanos, que agora começavam a ter a renovação carismática católica. Estamos em 2024, 60 e poucos anos dessa renovação. Campina Grande hoje tem cerca de 18 canais de TV aberta. Desses, 30% são canais da renovação católica carismática. Qual o grande símbolo dessa renovação? A Canção Nova, certo? Que aqui foi um dos primeiros que chegou. E ali você vai ter, ao passo que os carismáticos protestantes afirmavam ter uma maior devoção e amor por Cristo, os carismáticos católicos afirmavam ter uma maior afeição e devoção a Maria e ao Papa. E o que buscavam esses do movimento de renovação espiritual? Uma atualização dos dons de profecia, de línguas, de discernimento, de sabedoria, de cura, de fé, de milagres e por aí vai. E a gente fecha com os neopentecostais ou neocarismáticos, que Franklin Ferreira chama de hiperpentecostais. Que seriam esses? A partir dos anos 80 para cá. Eles distorcem ou exageram as ideias dos pentecostais originais. Eles têm uma ênfase muito grande em sinais e maravilhas, com fortes elementos mágicos, místicos. Certamente você já escutou, se ia passando pelos canais de televisão, ali viu uma canetinha passando pela Bíblia, e você parou para escutar o que estava sendo falado, alguém dizendo assim: se você não tiver milagres, nem venha falar comigo. O que é isso? É a ênfase em sinais, em prodígios, dizendo que se você tem o Espírito Santo e você tem fé, você tem que evidenciar isso na produção de milagres. E daí aquela loucura que acontece de pessoas indo com muletas, com cadeira de rodas e com as mais diversas doenças atrás disso. Eu tenho um exemplo pessoal de quando eu estava pouquíssimo tempo de diagnóstico, alguém ligou para mim e falou: olha, determinada pessoa vai ter uma caravana lá no Parque do Povo, e ele disse que vai curar todo mundo, vai para lá. Eu passei de manhã, quando as pessoas estavam começando a ir para lá, não porque eu queria ir, eu tinha coisas para fazer no centro, e eu via a quantidade de pessoas com a camisa do evento, subindo aquela Sebastião Donato, com as muletas, uma dificuldade imensa, gente se apoiando no outro para chegar até lá, porque talvez uma toalha ungida, ou suor de alguém, ou o toque de alguém, ou passar do paletó de alguém, poderia curar. Esses são os neopentecostais, aqueles que têm uma ênfase muito grande nisso. Você não prega nada, mas milagre vai ter. A palavra pode não existir na liturgia, mas você vai sair daqui andando, você vai sair daqui rico, você vai sair daqui melhor. E tem também muita questão de exorcismos e fortes manifestações emocionais. Cultos em que a pessoa está falando aqui e tem um teclado tocando, que é para mexer com o emocional das pessoas e levar aquela manifestação bonita. Também é aquela questão de trazer alguém que está se manifestando para frente do púlpito para poder mostrar para as pessoas o exemplo de como é que se faz o exorcismo. Pregação da prosperidade, a batalha espiritual, né? Já não há tanta busca pelo batismo com o Espírito Santo, ou a evidência deste batismo com o dom de línguas, como anteriormente, mas todo o restante existe. Meus irmãos, a minha conclusão é o seguinte: que na atuação do Espírito Santo na igreja é possível, eu concordo com William MacLeod,
identificar os seguintes pontos. O Espírito Santo equipa a igreja. Que a partir do momento que você lê a palavra e ele te ajuda a compreender essa palavra, ele te equipa para trabalhar para o Senhor e viver para o Senhor. O Espírito Santo ensina a igreja, porque essa palavra aqui diz que ela é inspirada e útil para o ensino, a correção, a repreensão, a educação na justiça, e para que todo homem esteja habilitado para toda boa obra. Então o Espírito ensina a igreja através das Escrituras. Ele governa a igreja, porque a palavra de Deus estabeleceu a igreja e disse com quais diretrizes, com quais passos ela deveria se encaminhar. E o Espírito continua a conduzi-la, a governá-la. Nós temos estruturas de governo, nós temos lideranças espirituais, mas elas dependem do Espírito para governar a igreja. Ela unifica a igreja. Está tendo qualquer discussão aqui, seja qual for o ponto teológico ou qualquer situação prática da vida da igreja, nós, através da palavra, temos como chegar a um denominador comum. Ou seja, ela vai unificar a igreja e vai capacitar a igreja a cultuar. Como é que o Senhor quer ser adorado? Você encontra isso na palavra. Não é só quem prega que prega na dependência do Espírito. Quem louva com cânticos também depende do Espírito. Quem vem dirigir o culto tem que ser na dependência do Espírito. Quem vem cultuar, prestar seu culto, também deve ser na dependência do Espírito. Ele reaviva a igreja. A igreja está morta, está perdida nos seus devaneios, em diversos falsos ensinos que têm sido apresentados no meio do mundo. Retorna para as Escrituras, porque retornando para as Escrituras, você necessariamente vai ter que retornar à dependência do Espírito Santo. E essa volta às Escrituras vai trazer vida nova para a igreja. Então o Espírito Santo também reaviva a igreja. Tudo que é feito na vida cristã comunitária é na dependência do Espírito Santo, com vistas à glória de Deus. Nós precisamos dele para servir e adorar a Deus como convém. O que eu posso dizer mais? Busquemos o auxílio do Espírito Santo para as nossas vidas. É o que nós precisamos fazer para que a nossa vida comunitária, pessoal, possa realmente servir para a glória do Senhor.